Na questão 5, ela fala que um manômetro de tubo U, esse tubo aqui, tem o ramo esquerdo, esse ramo aqui, ligado a uma caixa com pressão de 110 kPa. Essa é a pressão dentro dessa caixa. E o ramo direito aberto conforme mostrado. Então aqui está aberto para pressão ambiente e aqui está ligado nessa caixa com 110 kPa. Explique por que o ramo da direita tem uma coluna maior de líquido. Tá? Então, por que tem uma coluna maior de líquido aqui em relação aqui? Porque aqui tem a pressão nossa manométrica, aqui dentro, que é de quanto? É 110 kPa. Quando isso daqui é aberto, se tivesse fechado, ele não estaria com essa coluna aqui, aqui no alto. Né? Ele estaria com uma coluna igual. Quando ele foi aberto para o ambiente, isso daqui recebeu a pressão ambiente, que é de quanto? A pressão atmosférica, aliás, não ambiente, que é de 100 Pascal. Né? Que em torno de 99 e alguma coisa, 100 Pascal. 100 kPa. E aqui tem 110 kPa, ou seja, a pressão daqui é maior do que a pressão atmosférica. Se fosse uma pressão menor do que a pressão atmosférica, né, seria uma pressão baixa, aí essa coluna de líquido aqui ia estar descendo aqui e subindo aqui. Como a pressão da caixa é maior que a pressão atmosférica, então ela tem mais força para empurrar o líquido, e aqui o líquido vai saindo para a pressão atmosférica. Então, por quê? Por que o ramo direito tem coluna maior de líquido? Por causa da diferença de pressão atmosférica, porque ela é menor do que essa pressão manométrica que foi dado no enunciado, de 110 kPa. Essa questão 6, ele fala de um cilindro que possui uma válvula com área de 11 cm², a área da válvula aqui, e a pressão no interior do cilindro é de 735 kPa. Vamos supor essa área laranja aqui. E a pressão de fora, a pressão externa, é de 99 kPa. Qual a força necessária para abrir a válvula? Ele está meio confuso aqui porque a força que a pressão daqui de dentro está fazendo na válvula para fora é enorme. E a força que ele quer para abrir a válvula, que ele fala, é de fora para dentro. Né? Qual a força necessária para vencer essa força daqui de dentro? Né? A força daqui de fora que vai vencer a força daqui de dentro. Ou seja, a gente tem que tirar a diferença que a força do ambiente está fazendo, a força da atmosfera está fazendo nela, na válvula, e a força que o cilindro aqui está fazendo sobre o ambiente. Então a gente pega aqui e vamos calcular. Primeiro eu pego o lápis aqui, espero o computador parar de travar. Opa, deu uma travadinha aqui. Aqui. Beleza. Diminuo esse tamanho aqui. Sempre vem com 36 essa porcaria aqui. Aqui a gente precisa saber o que? A força que é a força do cilindro, vamos dizer, que é a pressão do cilindro vezes a área. Beleza. A força do cilindro vai ser o que então? A força do cilindro é igual a... Qual que é a pressão do cilindro? A pressão no interior do cilindro é 735 kPa. Então a gente coloca aqui 735. Não vamos pôr 735 mil, né? Que é 735 Pascal. 735 mil Pascal. Vezes a área. Quanto que é a área? A área é 11 cm². A gente tem que deixar isso em metros. Se a gente vai passar 11 centímetros para metros, a gente divide por 100, né? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Só que a gente tem que dividir, como ele está ao quadrado, então a gente divide isso por 100 ao quadrado. Né? 11 dividido por 100. É uma conversão de centímetros para metros, só que está ao quadrado. 11 dividido por 100 ao quadrado.
vai dar 0,0011. Isso sim está em metros quadrados. Então essa força de C, força do cilindro, vai ser igual a 735.000 vezes 0,0011, que é igual a 808,5 Pascal. Aliás, Newton, né? Força não é Pascal, força é Newton. Agora a gente descobriu qual a força que aqui esse recipiente está fazendo aqui para fora da válvula, de dentro para fora. Agora vamos descobrir a força da atmosfera. Força da atmosfera é igual a pressão atmosférica vezes a área. A força da atmosfera é igual a pressão da atmosfera, que é 99.000 Pascal, 99 kPa, vezes a área do cilindro, que é 0,0011. Tá sendo feita essa força, essa pressão está agindo sobre a mesma área. Então a gente usa o mesmo valor aqui. Força atmosférica é igual, a gente calcula aqui, 99.000 vezes 0,011. E isso dá 108,9 newtons. Pronto, a gente tem agora a força daqui de fora, a força de dentro do cilindro e qual a força necessária, porque como a força daqui de fora é muito menor, pode ver que é bem menor a força atmosférica de fora do que a força do cilindro de dentro. Então precisaria o quê? Precisaria de mais força aqui fora para poder abrir essa válvula. Então o que a gente faz? A gente tira a diferença. Então qual a força necessária? Vai ser a força que é igual a força do cilindro menos a força da atmosfera. A força vai ser igual ao quê? Força do cilindro, que é 808,5 menos 108,9. Essa força necessária, a gente faz o cálculo aqui. 808,5 menos 108,9 dá 699,6 newtons. Bom, essa é a força necessária para abrir esse cilindro. O gabarito dele aqui ficou 700 newton, é um resultado aproximado, então a gente pode considerar tanto um quanto o outro aproximado. Então essa é a força necessária para a gente poder abrir essa válvula aqui. Exercício 7. Vamos lá. Não sei se vai caber tudo aqui, qualquer coisa eu continuo do outro lado ali. Bom, um cilindro tem 2,5 metros de altura, né? Aqui juntando todo o cilindro, e de área de secção transversal. Uma parte do cilindro contém água líquida, então aqui a água líquida, com altura de coluna de 0,5 metro, né? Então 0,5 metro de água, a altura da coluna de água, sobre a qual há uma coluna de gasolina de 1 metro de altura. Então 0,5 metro de água, 1 metro de gasolina. A superfície de gasolina é exposta ao ar atmosférico a 101 kPa. Então ela está aberta. Isso daqui é uma pressão absoluta, porque a gente tem a pressão daqui de dentro, né? Mais a pressão a gente tem a pressão manométrica mais a pressão da atmosfera. Então qual é a maior pressão na água? Ou seja, quanto mais para baixo, maior a pressão, né? Por quê? Porque a gente tem aqui a coluna de ar, aqui está uma pressão menor, aqui já vai aumentando a pressão, aqui a gente tem 1 metro de coluna de gasolina em cima, a pressão já está alta, e aqui mais alto ainda quando a gente tem a gasolina mais a água agindo, fazendo toda essa pressão. E para a gente descobrir isso, como é que é? É a pressão absoluta, que é igual a
pressão da água, vamos colocar aqui pressão da água, mais pressão do ar, mais a pressão da gasolina. Essa pressão, que vamos chamar de pressão absoluta, ela é igual à pressão da água, que vai ser o quê? Vai ser, a gente não tem qual é a pressão da água, mas a gente tem a altura dela e a gente tem aqui a densidade, né? Então, densidade vezes altura